Vamos mergulhar uma história fascinante da medicina. Uma história sobre como uma prática milenar acabou virando, acredite se quiser, um remédio prescrito por médicos em uma época de muita ansiedade. E para lidar com essa angústia toda, qual foi a primeira resposta da sociedade? Psicofármacos, remédios. Mas, já naquela época, vozes bem importantes na ciência, como a do Dr. Paul Chauchat, deram um alerta. Cuidado, estamos criando camisas de força químicas. O que a gente precisava era de algo mais humano. E aí, no meio dessa encruzilhada da medicina, surge uma tese completamente revolucionária. E o mais curioso é que ela não veio de um grande laboratório, não. Veio de um homem chamado Hermógenes, que teve a coragem de desafiar o que todo mundo pensava. A convicção do Hermógenes era simples. A prova real estava nos resultados. A evidência dele não vinha de um tubo de ensaio, sabe? Vinha da observação de milhares de pessoas, da vida real. Era um arquivo gigantesco de vidas transformadas que a medicina simplesmente não podia mais ignorar. E aqui a história tem uma virada espetacular. Os médicos começaram a passar uma receita diferente. Em vez de uma pílula, eles prescreviam. E a comunidade médica não só aceitou, como abraçou a ideia. Nomes de peso, como o Dr. Queiroz Muniz, vieram ao público dizer que aquilo que o Hermógenes apresentava era sim ciência, na boa expressão da palavra. Para a gente entender o impacto real disso, nada melhor do que olhar para uma história individual. E essa aqui é bem dramática. Vamos conhecer a paciente Y. Imagina só, desde os 6 anos de idade, ela dependia de 6 tranquilizantes, todos os dias, para conseguir lidar com enxaqueca, hipertensão e uma série de fobias. Mas então, algo simplesmente notável aconteceu. Depois de frequentar apenas 9 aulas de yoga, a vida dela começou a virar de cabeça para baixo, no bom sentido. E o resultado final? Ela largou completamente os remédios. Aquelas 6 pílulas diárias viraram 0, e os sintomas simplesmente desapareceram. Uma história como essa cria um contraste muito claro, né? De um lado, um caminho atóxico, libertador e humano. Do outro, uma solução química que muitas vezes é perigosa e pode levar a uma dependência arrasadora. E olha, não foi um caso isolado. Teve outra história de um paciente que disse que um remédio o deixou quase louco. O médico dele teve a sensibilidade e a coragem de fazer a troca. Tirou o fármaco e receitou o livro. O resultado? O paciente largou toda a medicação e se sentiu saudável de novo. Com tanto sucesso, era inevitável. O método foi levado a um grande congresso médico nacional em 1969. Foi a hora de colocar a yoga, digamos, em julgamento, sob o olhar rigoroso da ciência. O que foi apresentado ali não era só um apanhado de exercícios, era um método completo, a yoga terapia, uma abordagem que unia filosofia, psicoterapia e movimento. E o mais importante de tudo, era um tratamento atóxico e que não criava dependência. Tá, mas como é que isso funciona na prática, dentro do nosso corpo? Os cientistas propuseram uma espécie de efeito cascata. Primeiro, as posturas e a respiração aumentam o fluxo de sangue para o cérebro. Com mais sangue, vem mais oxigênio. Isso ajuda a harmonizar o ritmo da respiração, que, por sua vez, age diretamente nos nossos reguladores neurohormonais. É como se acalmasse o sistema todo de dentro para fora. Depois daquela apresentação, foi como se uma porta se abrisse. Começou a chegar uma verdadeira onda de apoio de algumas das maiores autoridades médicas do país. A yoga terapia estava de fato ganhando seu lugar na medicina. Especialistas como o Dr. Severino Lopes, por exemplo, reconheceram que a prática tinha bases fisiológicas e psicológicas bem profundas, não era algo superficial. O Dr. Pacheco e Silva, da USP, elogiou o trabalho como sendo de indiscutível merecimento e de grande oportunidade. Ou seja, era a coisa certa na hora certa. O psiquiatra Jorge Andréa foi ainda mais direto. Ele disse que era uma necessária mensagem para o homem aflito de nosso século. Ele conectou a prática diretamente com a crise de ansiedade que já se via naquela época. E talvez a declaração mais poderosa de todas tenha sido essa, que definiu a yoga como um substituto vantajoso dos sedativos, dos excitantes, dos psicotrópicos. Basicamente, era um caminho real para a liberdade. Então, o consenso final foi claro e direto, nas palavras do Dr. Orlando Costa. A yoga terapia era uma realidade. E mais do que isso, um recurso valiosíssimo para a medicina moderna. Essa história incrível deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né?
Nesse nosso mundo de hoje, que vive buscando a solução mais rápida, a pílula mágica, será que a gente não acabou esquecendo do poder mais profundo que existe, que é a nossa própria capacidade de se curar, de dentro para fora?